Vamos de volta com o Jornal do Piauí. Agora são 1h59, quase 2 horas da tarde, Elivaldo Barbosa. Hora da gente trazer informações a respeito da saída de João Dória, da disputa para a presidência da República. Ele estava como pré-candidato, obviamente não tem nenhum candidato posto, na verdade, todo mundo é pré-candidato. Verdade. Para percorrer o Brasil, para apresentar propostas, para debater, enfim, a situação do país, Elivaldo. Mas João Dória venceu uma prévia no PSDB e depois de vencer percebeu que não estava agradando a cúpula do partido, resolveu desistir. Desistiu e a situação já repercute no PSDB e também no MDB, que agora tem a possibilidade de emplacar a candidata ou a pré-candidata Simone Tebet numa possível aliança com o MDB. Vamos acompanhar. Foi uma desistência em tom de desabafo. João Dória afirmou publicamente que nunca teve apoio da cúpula tucana. E sem partido, não há como decolar candidatura. Num discurso rápido, apenas 10 minutos, João Dória anuncia que não será mais candidato à presidência da República. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Saio como entrei na política, repleto de ideias, com a alma cheia de esperança e o coração pulsante, confiante na força do povo brasileiro, que tem fé na vida e tem fé em Deus. Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil. Muito obrigado. Até breve. E no chamado campo democrático, que une MDB e PSDB, sobra a senadora MDBista Simone Tebet. Terá apoio do partido e de uma possível aliança com o PSDB? O senador Marcelo Castro, que é membro da Executiva Nacional do MDB, faz ponderações. Ela tem que analisar também a viabilidade eleitoral, porque o MDB, e acredito que ela também, ser candidata só para ser candidata, eu não sei se isso é interessante para ela. Porque tem candidatos, por exemplo, que vão fazer uma pregação do PCO, Partido da Causa Operária. Eles vão para lá, não quer saber se vai ter um voto, se vão ter 10 ou se vão ter 1000. Eles vão fazer uma pregação da sua doutrina, da sua ideologia, da sua filosofia. Eu não quero entender que o MDB e nem a Simone esteja nesse campo. Então é preciso demonstrar um mínimo de viabilidade. Elivaldo, eu diria para você que o MDB, ele olha para a candidatura de Simone Tebet com uma certa desconfiança. Né? Perfeitamente. E olha, com muita dúvida sobre se embarca ou não embarca nesse projeto. No caso do Piauí, essa situação de apoio ou não a Simone Tebet já provocou até o Ninho Tucano, que impõe uma condição para apoiar a candidata MDBista, caso essa aliança prospere, envolvendo MDB e PSDB. Esse desafio foi manifestado hoje pelo vereador Edson Mello, que é presidente do PSDB de Teresina. Vamos ver. Se o MDB do Piauí votar na Simone Tebet, eu, como PSDBista, também vou votar nela. Só nessa condição? Só nessa condição. E aí, Elivaldo Barbosa? Nem MDB do Piauí, nem o PSDB votarão em Simone Tebet. Essa é a conclusão que você chega, Elivaldo? 100%. Simples assim? Simples assim. Tá. Elivaldo, essa é a conclusão. Porque assim, ó, vamos lá. Automaticamente, com a saída de João Dória, pensava assim, não, o PSDB agora tem um lugar que é o da candidatura de Simone Tebet. Você está dizendo que não. É complicado. Já teve esse problema no PSDB. A senadora, será que ela vai conseguir aí pontos que dê sustentação à candidatura do MDB? Possível, pouco provável, mas possível. Então vamos esperar junho chegar para saber se ela pode sair de 2, 3 pontos nas pesquisas, para quem sabe chegar até 10, 11, aí tudo bem, aí a história pode mudar. Mas no panorama de hoje, eu não vejo como o MDB do Piauí deixar a pré-candidatura de Lula e do governo aqui do estado para votar em Simone Tebet. Olha, Elivaldo Barbosa, então nós vamos ter esses dois partidos divididos. Por exemplo, o PSDB já se sabe, uma das missões, você falou sobre isso hoje até na Rádio Cidade Verde, uma das missões
de Geraldo Alckmin, ou dadas a Geraldo Alckmin, é dialogar com segmentos do PSDB para que haja um apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula. Por outro lado, dentro do próprio PSDB, existem naturalmente aqueles que abraçariam uma pré-candidatura de Jair Bolsonaro. Essa polarização da disputa eleitoral estará também dividindo PSDB e MDB entre esses dois campos? Com certeza. Os dois extremos, Bolsonaro e Lula, disputam espaço por espaço do PSDB e do MDB. Já tem estratégias prontas para conquistar setores desses dois partidos. A dúvida é saber se eles vão junto como partido ou se vão aí daquele jeito do liberado. Libera, cada um toma o caminho que achar conveniente. Talvez não tenha tomado uma posição ainda, porque sabem que um palanque presidencial ajuda também na estratégia parlamentar de eleger principalmente deputados federais. Erivaldo Barbosa aí trazendo as informações para nós. Vamos falar agora da Câmara de Vereadores, Erivaldo Barbosa. Hoje teve uma discordância entre dois nomes lá na Câmara de Vereadores de Teresina. De um lado, Antônio José Lira, do outro lado, Ismael, do PSD. Obras parcialmente concluídas. Ex-correligionários. Ex-correligionários. Disputaram a eleição juntos no PSDB, no PSD de dado em 2020. Agora, Joelson, a dúvida, e que hoje foi transformada em projeto de lei que tramita na Câmara já em regime de votação, de primeira votação. Obras parcialmente concluídas, trechos de obras, podem ou não podem ser inaugurados? Vamos acompanhar. Depois da sessão, o clima seguiu quente no plenário. O vereador Ismael Silva, do PSD, apresentou um projeto polêmico e já está em fase de votação. Proíbe inaugurações de obras sem plena conclusão e funcionamento. Uma escola, para que ela possa ser inaugurada e entregue para a população, precisa ter, por exemplo, carteiras, precisa ter servidores públicos para prestar o serviço, senão acaba sendo uma obra inútil. E aí eu dei o exemplo aqui, por exemplo, do ginásio poliesportivo Petrônio Vasconcelos, lá na região do Olival Parente. Foi inaugurado em agosto do ano passado, mas nunca foi entregue para a população, não foi utilizado. A reação foi imediata e forte, em tom de confronto. E eu disse para ele que na vida você tem que sonhar, você tem que ter entusiasmo. E o povo precisa ser feliz. Então, fez a primeira etapa ali da avenida, por exemplo, Via Sul, Avenida Marginal Puti, que se inaugure sim. Para quê? Para aquela região ficar feliz e a que vai ser feita ficar na esperança. Se você tem uma cidade que não está bem, você também não está bem. Foi isso que eu me pronunciei. Agora, curioso o debate, né? Porque curioso. Você olha para todos os dois lados e pensa, por que não? Por que não? Por que não? O vereador Ismael, por exemplo, lembra o caso de uma escola. Termina um prédio, mas não tem os equipamentos nem os professores. Como é que vai inaugurar a obra? O vereador Antônio José Lira disse, não, tem que inaugurar, que é para despertar, inclusive, a esperança de tê-la integralmente concluída, não é? Curioso então, isso aí. A matéria está tramitando na Câmara Municipal. Seria votada hoje em primeiro turno, não foi, porque algumas emendas serão propostas e, por isso, o vereador Ismael Silva retirou o projeto de pauta para esperar essas emendas. Mas tudo vira debate, né? Quando você tem ali constituído situação e oposição na Câmara. Não é fácil, exatamente. Antônio José Lira já é o polo, digamos assim, do Palácio da Cidade e Ismael Silva tem adotado uma postura de independência e muito mais de crítico da administração ou de propostas que confrontam com interesses do Palácio da Cidade do que propriamente, digamos assim, da situação, da oposição. Apesar de ter sido eleito na base do prefeito do PSD, exatamente. PSD. Foi eleito ele e o vereador Renato Berger, que foi líder até bem pouco tempo e está hoje na condição de secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura. Muito bem, Erivaldo Barbosa. Vamos lembrar aqui aos nossos telespectadores, Erivaldo Barbosa, inclusive, está trabalhando nesse levantamento e apuração das informações em torno da discussão sobre a alíquota do ICMS nos combustíveis. Qual deve ser a alíquota? O governo está propondo uma alíquota única, que todos os estados cobrem o mesmo percentual em cima dos combustíveis. Isso está se tornando mais uma guerra entre estados e o governo federal, né, Erivaldo? É verdade. Isso também já repercute lá na Câmara Federal e até aqui mesmo na nossa bancada. Há quem defenda abertamente a ideia do governo federal, proposta com influência do Palácio do Planalto, bem absorvida na Câmara pelos aliados do presidente Bolsonaro. É o caso da
do entusiasmo que tem o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, de assinar essa matéria e hoje promete colocar em votação hoje à tarde, a não ser que ocorra aí alguma pressão maior e haja a retirada da pauta, mas ela está pautada. Eu conversei agora há pouco com a deputada Margarete Coelho, que é do Progressistas, do Piauí, e ela estava se dirigindo para a residência oficial lá do presidente da Câmara em Brasília para tratar exatamente desse assunto, de como será o encaminhamento dessa matéria. É ela que defende a redução e a alíquota única de 17% para o ICMS cobrado sobre os combustíveis. Agora, há uma reação muito forte da bancada, digamos assim, mais de oposição. Aqui mesmo a bancada do PT, por exemplo, ontem tratou do assunto com a governadora Regina Souza com muitas ponderações, alegando prejuízos que podem comprometer compromissos básicos dos estados, até mesmo com o pagamento da folha salarial. Pois é, o ICMS que ajuda, né, a bancar os estados. Vamos ver como é que vai ser, está previsto para hoje, vamos acompanhar como é que vai ser. Aguardar atentamente esses desdobramentos, né, Gelson? É uma matéria importante, né? Importantíssima. Muito, bastante.